Freira enfrenta seus medos ao atender pacientes atormentados por sombras e espíritos. A freira Ana, com seus 20 e poucos anos, arrastava suas sandálias pelo chão de pedra do convento. No ar, um silêncio pesado se instaurava, mas não era um silêncio de paz. Era um vazio inquietante, como se as paredes de pedra estivessem ouvindo, esperando. O cheiro de incenso até poderia acalmar, mas a atmosfera estava impregnada de uma escuridão antiga. As luas crescentes se tornavam mais frequentes e, com elas, os gritos dos pacientes se tornavam mais intensos. A primeira noite, atendendo os pacientes atormentados, parecia um pesadelo que não terminava. Nos corredores escuros, ela podia ouvir murmúrios, vozes emaranhadas que se arrastavam. Nos ecos, Ana encarou os rostos dos que buscavam ajuda, olhos arregalados e cheios de um pavor que ela não conseguia compreender completamente. Um deles, um homem que antes fora alegre, gritava por algo que o invisível levava em suas garras. Eles estão aqui, eles estão em mim, ele berrava, enquanto as mãos trêmulas buscavam um ponto de apoio na cama. Ana sentiu o frio subir pelo peito. É só o medo, pensou, tentando se convencer, mas algo em sua mente piscava como um aviso. Sua infância foi marcada por sussurros sombrios à meia-noite, pelas sombras que dançavam nas paredes do quarto. Lembrou-se de sua avó, contando histórias de espíritos que se enraizavam nas almas humanas, devorando-as lentamente. É só uma lenda, ela murmurou para si mesma, mas o tremor em suas mãos traía seu pensamento. Nos dias seguintes, as sessões com os pacientes tornaram-se mais angustiantes. Assombrações se manifestavam em visões aterradoras. Rostos distorcidos, mãos pálidas se estendendo, sussurros indecifráveis. Um deles, uma mulher de cabelos desgrenhados, olhava para Ana com olhos vazios e dizia que via demônios dançando em volta dela. Ana tentava confortá-la, mas mal conseguia manter sua própria sanidade. E então, havia Miguel, o médico cético, que parecia se divertir ao duvidar da fé que Ana ainda lutava para manter. Fantoches da sua imaginação, ele dizia, rindo com desdém. Isso adoeceu ainda mais Ana, minando suas defesas. Como poderia lutar contra o sobrenatural quando até mesmo a sua crença estavam levando em conta? A batalha interna se fazia mais intensa à medida que o som do riso de Miguel ecoava em sua mente como uma sombra maligna. Naquela noite, algo aconteceu. Ao entrar em sua cela, Ana sentiu um arrepio gelado. O ar estava pesado e a luz da vela piscava, como se alguma coisa estivesse se aproximando. Ela ouviu um sussurro distante, chamando seu nome. O som traçou um caminho até ela, deslizando sob a pele. Ana. Era a mesma voz que aturdia seus pacientes. Ela fechou os olhos, tentando afastar a sensação, mas o frio envolveu completamente. Não fuja, parecia ecoar, em cada canto do convento. Naquela fração de segundo, Ana percebeu que o sobrenatural não era apenas um conceito, mas uma presença real. Algo havia sido despertado, algo que começava a se entrelaçar com sua própria história. E se as sombras não se referissem apenas aos pacientes? O que aqueles espíritos queriam dela? O terror agora não estava mais apenas fora, mas dentro de seu coração angustiado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela fração de segundo, Ana percebeu que o sobrenatural não era apenas um conceito, mas uma presença real. Algo havia sido despertado, algo que começava a se entrelaçar com sua própria história. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um silêncio opressivo tomou conta do convento, como se o ar houvesse sido sugado por uma entidade invisível.
o calor do seu corpo. Foi substituído por um frio glacial e a luz da vela começou a baixar, quase fugindo da sua presença. Um sussurro gélido percorreu seu ouvido. Ana, venha. Era a mesma voz que atormentava seus pacientes, mas agora soava mais intensa, mais sedutora. Com os olhos arregalados, Ana forçou-se a abrir a porta da cela, os dedos trêmulos, fazendo barulho contra a madeira áspera. No corredor, a escuridão parecia ter ganhado vida própria, serpenteando por entre as sombras, como se estivesse esperando por ela. O que aconteceu a seguir a deixou paralisada. Uma sombra se projetou na parede à sua frente, dançando de forma descontrolada. Mas não era uma sombra comum. Tinha forma humana, braços longos e dedos que se contorciam como serpentes. À medida que avançava, Ana percebeu algo horrível. Era a figura de sua avó, o rosto distorcido e um grito silencioso, como se estivesse presa naquele limbo entre o mundo dos vivos e dos perdidos. Sou eu, Ana. Ajude-me. A voz saiu de seus lábios, mas não era a voz da avó que ela conhecera. Era algo mais sombrio e sussurrante. Ana deu um passo para trás, o pânico tomando conta dela. O riso de Miguel ecoava em sua mente, como se ele estivesse ali, observando aquela cena grotesca. Acredite agora, Ana, pensou, o coração batendo descontroladamente. A figura da avó estendeu a mão, suas unhas como garras afiadas, e Ana percebeu que não era a única que carregava o peso daquela maldição. Era um raio de sangue que corria em suas veias, uma ligação horrível e irreversível com o que estava preso ali. Estou livre, mas você está presa, minha querida. Você é a próxima. O grito fez suas pernas tremerem. Ana teve a impressão de que o chão abaixo dela estava desabando, como se a escuridão estivesse se estendendo para puxá-la. E de repente, como um relâmpago cortando o céu escuro, uma visão atravessou sua mente. Os pacientes, todos aqueles que ela havia atendido, eram mais do que almas atormentadas. Eram peças de um quebra-cabeça macabro, todos parte de um ritual sinistro que precisava de um sacrifício humano. Cortando a tensão, um grito estridente ecoou pelo convento. Não era um paciente, era Miguel, e sua voz estava repleta de terror. Ana, ajude-me! Ela virou-se rapidamente e durante um microsegundo sentiu o terror que o consumia. A porta do consultório estava escancarada e a luz do corredor pisquiava. A pulseira que ele usava reluzia com um brilho sobrenatural, como se estivesse pulsando em resposta a algo. Ana hesitou. Ela poderia seguir a voz dele ou retornar para aquele vislumbre de sua avó, aquela sombra sedutora que a chamava para um lugar que nunca quis conhecer. Mas então, um barulho que parecia vir do fundo do corredor cortou a escuridão. Eram risadas. Não risadas qualquer, mas aquelas que pareciam saídas do inferno, ecoando como ecos de almas perdidas. Eram as sombras, agora mais do que nunca, ansiosas por um novo objeto de sua obsessão. O que ela faria? Ana percebeu que a escolha entre aqueles mundos poderia definir não só seu destino, mas de todos ao seu redor. E no canto da sala, algo mais se movia. Olhos brilhantes, não de seres humanos, mas de algo que só poderia ser descrito como uma presença maligna. Escolha, Ana, sussurrou a sombra, seus dentes repletos de expectativa, enquanto seu coração batia como um tambor ensandecido. A pressão na atmosfera aumentava, sufocando. Qual seria a sua escolha e que preço ela pagaria? Por isso, Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. A explosão de luz a lançou em um abismo profundo, e a sensação de queda foi rápida. O vazio a engoliu, um vazio denso e atordoante, que a fazia questionar tudo o que acreditara até então. No entanto, antes que ela pudesse processar aquele terrível momento, o chão sob seus pés se fechou e a luz desapareceu. Ela caiu não em um abismo sem fundo, mas em uma sala escura e úmida, rodeada de paredes de pedra que pareciam pulsar. Sombras pairavam e dançavam como se tivessem vida própria. Ana lutou para se levantar, a respiração ofegante
e o coração disparado. Então, o horror se revelou. As figuras distorcidas das crianças que havia visto antes agora giravam ao seu redor. Elas estavam mais próximas. Seus rostos não eram mais expressões de dor, mas sorrisos malignos, dentes afiados à mostra. Você não conseguiu escapar, Ana. A voz que ecoou era uma amalgama de muitas, uma canção macabra que reverberava nas paredes. As crianças não eram mais apenas almas perdidas. Eram as sentinelas de um segredo muito mais terrível. Agora você é nossa. Elas gritaram em uníssono, e em um movimento macabro, começaram a se fundir, formando uma figura de desleixo, um grotesco ser que era ao mesmo tempo familiar e aterrador. E com um estalo, a figura revelou-se como uma versão distorcida de Tamara, a irmã desaparecida. Você me conhece, Ana. Agora somos uma só, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Toda a dor que você sentiu, todo aquele desespero, foi apenas o começo de sua verdadeira natureza. Ana ficou paralisada. As sombras ao redor começaram a se agitar de forma frenética. A sala parecia se encolher como um animal faminto, e um frio profundo a envolveu. O que antes eram sussurros incorporou-se em uma cacofonia ensurdecedora. E tudo começou a girar e a escurecer mais uma vez. As paredes pareciam fechar, a atmosfera espessa, como se cada respiração fosse uma luta. Não, não, isso não pode estar acontecendo, ela gritou. Mas a risada sinistra de Tamara cortou o som. Você sempre esteve predestinada a isso, querida. Aqui a fé é uma armadilha. A verdadeira salvação reside na entrega, não na luta. E a forma grotesca de Tamara começou a se multiplicar, revelando-se como uma colheita de sombras, que dançava como um corvo faminto esperando a hora de consumir. Ana, em meio ao pânico, tentou encontrar a luz que a guiava. Mas cada vez que ela fechava os olhos, visualizava a figura de sua avó, agora não mais como um símbolo de proteção, mas como uma sombra sorridente, que a observava de longe. Você não é mais um ser de luz, Ana. Você é uma das nossas. A avó agora murmurava, sua presença se entrelaçando na escuridão. Aceite quem você realmente é. Um horror indescritível a consumiu. Como poderia ter sido enganada de tal forma? Essa revelação devastadora fez suas esperanças desmoronarem, e a figura familiar da avó tornou-se uma máscara aterrorizante. Diante dela, o convento agora ressoava com os gritos e risos dos que haviam se rendido à escuridão. Tudo o que você tem de fazer é desistir. Renuncie à luz, Ana. Sussurrou um coro de vozes que não pareciam humanas. E, em um momento extremo de desespero, Ana olhou para o abismo diante de si e viu o próprio reflexo distorcido, um rosto perdido em meio ao horror. Mas naquela fraqueza, algo em seu interior começou a brilhar. Uma pequena centelha de resistência ainda queimava. Um grito de desafogo que a impediu de se deixar consumir completamente. Eu não sou como vocês, ela gritou, sua voz destemida cortando o eco do desespero. Então Tamara inclinou-se, o sorriso torto desenhado nos lábios. Oh, mas você será. A luz só alimenta o que está neste mesmo lugar. Sinta seu destino se aproximar e descubra que está mais próxima do que imagina. Com isso, Ana foi brutalmente empurrada para o chão e uma sensação de que algo estava prestes a se revelar a atingiu. E a escuridão se retirou, não por causa de sua resistência, mas porque algo muito mais sinistro havia despertado. Olhando para o alto, Ana viu a verdadeira manifestação do mal. Uma presença antiga que pulsava e se retorcia. Um demônio adormecido que agora despertava com um apetite insaciável. Os gritos aumentaram, transformando-se em um clamor de terror absoluto. A figura que emergia do abismo era um ser que transcendeu o tempo e o espaço. Uma forma colossal tomou conta da sala, sua essência negra como a noite. Olhos que brilhavam com uma ferocidade que gelava o sangue na veia. Vocês todos são apenas sacrifícios. E agora, é sua vez, Ana. Ecoou a voz, rasgando a realidade ao redor dela. E então, tudo ficou em completo silêncio. A sala tremeu,
enquanto o enorme ser se fixava em Ana. E o terror em seu peito se transformou em uma pergunta. Ela realmente havia sido escolhida. E enquanto a escuridão se aproximava, a única coisa que restava era a incerteza sobre o que aconteceria a seguir. A resposta estava mais próxima do que pensava, mas agora tudo parecia irreversível. Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. O chão sob seus pés começou a rachar, e as sombras se agitavam, uma tempestade em movimento, crescendo a cada segundo. O estrondo era ensurdecedor. "Escolha Ana", Miguel gritou, e as vozes das crianças ecoavam em desespero, um chamado que cortava a sua sanidade. As figuras se aproximavam, corpos pequenos e deformados, olhos arregalados com dor, estendendo as mãos em busca de ajuda. Em meio ao caos, a temperatura despencou. Ana sentiu um frio penetrante, como se a própria essência do convento estivesse sendo sugada pela escuridão. Ela olhou para Miguel, buscando qualquer vestígio do homem que conhecia. Mas o brilho nos olhos dele agora parecia mais sombrio. "Junte-se a nós", ele sussurrou, a voz embriagada por uma convicção doentia que a fez tremer. Aquela atmosfera, antes carregada de dor, se transformou em uma energia palpável, quase elétrica. Os rostos infantis começaram a se distorcer, suas feições se transformando em máscaras de puro pavor. "Você precisa nos salvar", uma delas gritou, mas Ana não sabia como. O desespero tomou conta dela, e foi nesse instante que ela percebeu. As crianças não estavam pedindo ajuda. Elas eram prisioneiras. Um sussurro profundo cortou o ar, um murmurinho quase imperceptível que se tornava um rugido. "Ana, venha, nós somos você." A sedução na voz reverberava nas paredes e tudo começou a girar. O chão se abriu mais uma vez, e um vórtice de sombras se formou, sugando tudo ao seu redor. O convento parecia estar vivo, os próprios tijolos pulsando com um desejo sombrio. E então, a reviravolta. Uma figura imensa surgiu do abismo. Era um padre, vestindo uma batina rasgada, o rosto marcado e com olhos vazios como poços sem fundo. Ele caminhava em direção a Ana, e sua presença era um peso opressivo. "Você não deveria estar aqui, Ana", ele disse, e a voz tinha um eco que a fazia sentir-se pequena. "Toda a sua vida foi uma mentira. Este convento não é sagrado, é uma prisão. O terror a consumiu. Ana conhecia aquele homem. Era o pai de Tamara. Havia desaparecido há anos, e ela sempre ouvira rumores sobre seu destino macabro. Você está morto", balbuciou, enquanto se sentia afundar na realidade aterradora que acabara de descobrir. "Mortos?" Ele riu, um riso que atordoou. "Você ainda não compreendeu. Aqueles que você chama de mortos são os guardiões da verdadeira escuridão, e sua fé é a chave que perturba este lugar." Ele estendeu a mão, um movimento lento, e sombras começaram a se comprimir e girar em torno dela, cada uma começando a formar rostos familiares. As crianças, os pacientes, todos voltavam, carregados de uma dor dilacerante, e Ana se deu conta do que representavam. "Você é uma oferenda. Você sempre foi." O padre rugiu e o titânio de força negra se solidificou atrás dele. O ambiente tremeu de horror. Ana sentiu a respiração falhar. A fúria que antes a motivava agora se tornava paralisia. Ela não podia mais ignorar a verdade. O convento era um altar e ela, uma peça em um jogo muito maior que sua compreensão. "Não", gritou, mas as sombras já a envolviam. Em um instante, sentiu a perda do controle. "Ana!" sussurrou uma criança, e a súplica em sua voz a pegou de surpresa. Os olhos que antes eram aterradores, agora transmitiam desespero, a mesma angústia que ela sentia. Era um eco de uma consciência coletiva, uma conexão que transcendeu o horror. A sombra do padre se aproximava, e a realidade ao redor dela começava a esfarelar. "Somos todos um só", ele disse, sua voz agora mais suave, sedutora. Uma parte dela queria acreditar. A esperança e o desespero se entrelaçavam em um jogo mortal.
Renuncie à sua luz, Ana. Deixe a escuridão entender você. Ana então compreendeu. A luta nunca foi entre luz e trevas, mas uma batalha interna para encontrar seu próprio poder. Com a adrenalina rolando por suas veias, uma nova onda de determinação começou a crescer. Não, ela gritou, e à medida que a verdade emergia em sua mente, um brilho ofuscante começou a emanar de seu coração. O que começava a se tornar um apelo à escuridão poderia se transformar em um clamor pela liberdade. Enquanto o convento borbulhava em uma conflagração de luz e sombras, Ana fechou os olhos. Com toda a força que restava, gritou: "A escuridão não me vencerá." E no momento em que as palavras saíram, a realidade se despedaçou e os rostos das crianças se distorceram em horror. "Você não sabe com quem está lidando", rugiu o padre, sua forma tremendo, com fúria. Mas era tarde demais. Um clarão de luz ofuscante engoliu tudo, e Ana foi lançada para longe, atirada em um abismo sem fim. E enquanto a escuridão se aglomerava em protesto, a única pergunta que persistia era: a luz que havia despertado realmente seria capaz de confrontar as profundezas do horror que a aguardavam? Ana começou a cair, dependendo da força desconhecida que parecia guiá-la. Assim que o vórtice de sombra se dissipou, ela se viu em uma sala diferente, mais ampla e mais fria. As paredes eram cobertas de um material espesso e escuro, que pulsava como se estivesse vivo. Respirou fundo, sentindo a umidade no ar. Havia algo familiar e, ao mesmo tempo, intensamente opressivo. Enquanto explorava um novo ambiente, Ana notou um altar ao fundo, cercado por velas apagadas. Mas não eram velas comuns. Eram figuras humanas feitas de cera, e ao olhar mais de perto, cada uma tinha uma expressão parecida com a dor. Teria aqueles rostos pertencido a pessoas que agora estavam perdidas nas sombras? O medo a envolveu novamente. De repente, um murmurinho cortou o silêncio. "Ana, veja!" Uma voz suave ecoou pelo espaço. Ela virou-se abruptamente, e seu coração disparou ao reconhecer a figura diante dela. Era Tamara. Mas suas feições estavam mudadas, como se algo a tivesse transformado. Havia um brilho maligno em seus olhos, uma certeza de que não era mais a mesma irmã protetora que havia conhecido. "Você percebeu, não é? Os outros não estavam apenas perdidos, eles foram sacrificados para manter o poder que nos une." Tamara avançou, a luz ao seu redor pulsando em harmonia com a escuridão. "Estávamos esperando por você. Este não é um lugar de refúgio. É o nosso lar, um lugar sagrado de poder." Ana ficou paralisada. A reviravolta definitiva a pegou desprevenida. Você me enganou." Ela gritou, as palavras saindo como ácido. Mas, com aquelas palavras, algo mudou. As paredes começaram a vibrar, e um tremor atravessou a sala, como se o próprio edifício estivesse se contorcendo para se libertar de uma prisão. A luz de Tamara começou a expandir, tomando a forma de uma segunda figura imensa ao seu lado. Ana mal pôde acreditar em seus olhos. Um ser de escuridão e luz, definido por seus próprios medos. Uma entidade que se alimentava não só das sombras, mas da própria essência que ela trazia consigo. "Você é nossa agora, Ana", disse Tamara, e na voz dela havia uma força hipnótica. "A escuridão não é uma inimiga, mas uma aliada. Abrace-a e você conhecerá o verdadeiro poder." As velas acenderam-se autonomamente, e os rostos nas paredes começaram a gritar. O alarido se transformou em um clamor, uma canção de dor que reverberou em seu coração, e ela percebeu que os outros não haviam simplesmente desaparecido. Eles sempre estiveram ali, esperando por sua decisão. E, conforme a sala girava em caos, Ana foi confrontada com mais um fato aterrador. As sombras e as luzes eram apenas facetas de uma mesma realidade que agora a consumia. O convento não era só um templo de fé, mas um portal que interligava o sagrado e o profano, e ela, uma ponte entre eles. "Você pode escolher, Ana. Entre para sempre e domine este lugar, ou enfrente sua verdadeira natureza e sofra as consequências", sussurrou Tamara, e em um instante,
Ana compreendeu que a batalha acabara de começar, muito além do que suas piores visões poderiam ter predito. O que realmente escolheria? Os sussurros se intensificaram, ecoando em sua mente, criando um risco profundo, e nem mesmo sabia o que viria a seguir. Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. A sala, pulsando com uma sensação opressiva, fazia seu coração disparar. Naquele momento, as palavras de Tamara ecoavam em sua mente, e a tentação de rendição quase a envolvia. Mas então, a realidade começou a se desvanecer novamente. A figura de Tamara tremulou, mudando de forma, e Ana sentiu o arrepio sombrio percorrer sua espinha. Nunca subestime o poder da escuridão, Ana. Você precisa entender que não é apenas uma escolha, disse Tamara, enquanto a luz ao redor dela parecia estalar. E naquele segundo, toda a sala se distorceu. Sem aviso, vislumbres de rostos inconscientes começaram a emergir das paredes, gélidos como um sopro de vento do inferno. Eram expressões de desespero, almas perdidas que esperavam por um resgate que nunca viria. Cada rosto tinha um olhar de terror, como se estivessem condenados a reviver um ciclo interminável de angústia. Ana, salve-nos! Gritavam juntos, num eco agonizante que reverberava em seu peito. Fuçando entre os rostos, ela viu novamente as crianças que conheceu, aquelas que tentavam chamar sua ajuda. Elas dançavam entre as sombras, seus olhos vazios, implorando por conta de um futuro que não existia. O horror encheu seu coração. Como poderia salvá-las, se nem mesmo conseguia se salvar? Tamara começou a se transformar em algo ainda mais grotesco. Suas feições se distorceram e o que era uma irmã imaginativa tornou-se um monstro, cada vez mais imponente na ausência de luz. Você fará parte dele, Ana. Você sempre foi. A verdadeira essência da fé é a sombria. A sala tremeu com a intensidade da revelação, e a base foi sugada para um abismo profundo. Ana tentou gritar, mas as palavras se perdiam na cacofonia das almas que imploravam por liberdade. E assim, ao se dar conta, a figura grotesca de Tamara começou a agitar-se em meio a risos estrondosos, e do chão surgiu uma fenda escura. Uma entidade indefinida começou a se solidificar dentro do buraco, uma sombra de tentáculos ondulantes. Um horror indescritível que pulsava ansiosamente, como se estivesse esperando por um sacrifício. Você não pode fugir da verdade, Ana. A criatura ressoou, e a voz reverberou como um eco de um pesadelo. O medo cresceu, um veneno viscoso em suas veias. Você faz parte de mim. Sua luz é um fôlego apenas. Imediatamente, as sombras ao redor de Ana passaram a se moldar a essa criatura, formando uma massa viva que fornecia vida àquela realidade macabra. De repente, com um grito alto que ressoou como um trovão, a entidade subiu, esticando os braços como se fossem garras, ávidas, prontas para arrastá-la para a escuridão. A luz dentro de Ana vacilou, e a pressão no peito tornou-se quase insuportável. Escolha, Ana, ou aceite a escuridão, ou perca o que restou de sua alma. Tamara gritou, e a sala repleta de sombras parecia se fechar ao redor dela, como se a própria escuridão quisesse consumir suas últimas esperanças. Num repentino ato de desespero, Ana se lembrou de todos os que estiveram com ela, das crianças, dos pacientes e do amor pela luz que havia crescido nela. Com outros gritos ecoando na mente, um novo entendimento tomou conta dela, uma força que a fez erguer a cabeça. Não, eu não sou você. Não sou a sua sombra. Naquele momento, a massiva entidade hesitou, como se tivesse se surpreendido. A luz interior que despontava dela vacilava, mas não se apagava. As sombras ao redor rugiam em protesto, e Ana, em um ato final, estendeu as mãos, canalizando a luz que ainda habitava seu ser. Eu escolho a liberdade, e enquanto as sombras se distorciam e tentavam se prender a ela, uma revelação aterradora se impôs. A verdade sobre Tamara não era simplesmente sobre poder. Tamara sabia de algo muito mais sombrio, que a verdadeira escuridão
era que havia se enraizado dentro dela. As garras da entidade começaram a se contrair, e gritos de desespero se misturavam à risada frenética e sedutora que ansiava pela rendição. Você não pode escapar, Ana. Todos aqui são parte de mim. Mas a entidade estava errada, e a luz que lutava contra a escuridão se intensificava, criando um clarão que explodiu através da sala. Contudo, enquanto a luz começava a prevalecer, a sombra lançou suas garras em sua direção, e Ana sabia, havia algo mais, algo que redefine tudo. O que significava isso para ela? E assim, enquanto a luz e a sombra colidiam, um mistério incompreensível começava a tomar forma, deixando a única pergunta no ar. Se vencer a escuridão custaria a própria essência, Ana poderia suportar a verdade de quem realmente era? Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. A sala palpitaria em um ritmo frenético, uma entidade de sombras pulsante. Nos limites de sua visão, o ambiente girava e o peso da revelação a esmagava. As vozes imploravam por ajuda, e a verdade sobre o convento, que antes parecia clara, agora se tornava uma confusão de luz e trevas, um pesadelo indescritível. Escolha, Ana. Escolha entre nós e a escuridão. Tamara sussurrou de forma hipnótica, estendendo a mão como se quisesse puxá-la para o abismo sem fundo. O peso da entidade grotesca aumentava, e todos os rostos perdidos começaram a se formar ao seu redor, como se estivessem se contorcendo em busca de saída. A sensação era de que cada rosto clamava por ajuda e condenava-a ao mesmo tempo. Ana cerrava os punhos, a adrenalina correndo, como fogo em suas veias. Não, eu escolho a liberdade. Eu não sou como vocês. Sua voz tremia, mas algo dentro dela estava acordando, um poder que ela não sabia que possuía. Nesse instante, a escuridão começou a intrometer-se no que restava de sua determinação. Os rostos nas paredes começavam a se contorcer, as expressões de desespero distorcendo em sorrisos malignos. Olhe para nós. Você é uma de nós. Você sempre foi. As vozes soaram em uníssono, uma sinfonia macabra que a fez tremer. E em um clamor, a figura de Tamara deu um passo à frente, os olhos brilhando como brasas. Acredite, Ana, a luz que você busca é uma ilusão. Aceite suas verdadeiras raízes. Nesse momento, um movimento arrebatador se deu. O chão sob seus pés começou a se abrir, liberando um ar frio e podre, como se o próprio inferno estivesse desmoronando à sua volta. De repente, antes que pudesse respirar ou se debater, a sala chegou a um silêncio opressivo. As vozes cessaram abruptamente, e a luz vacilante ao seu redor começou a se apagar, deixando-a cercada por uma escuridão absoluta. Ana ficou paralisada, o medo agarrando seu coração. E foi nesse momento que a maior reviravolta aconteceu. Uma rachadura crescente ecoou pelo chão, e uma sombra enorme, uma criatura indescritível, emergiu do vazio. Não era o ser qualquer, mas uma manifestação crua de tudo o que penou e sofreu naquele lugar. O seu tamanho a fazia parecer um monstro. Suas mãos eram garras, que pareciam capazes de rasgar a própria realidade. Os olhos brilhavam com uma luz que não era luz, mas uma fome insaciável. Então, o abade, uma figura que havia sido uma autoridade respeitada no convento, fez sua aparição. Mas ao contrário da imagem que todos tinham, ele estava agora envolto em escuridão, suas feições distorcidas em uma aparência demoníaca. Você achava que poderia escapar, ele sibilou, e a sala se iluminou com uma pena de terror. Toda a sua vida foi uma armadilha. Eu sou o portador do desespero. Os rostos que a rodeavam começaram a se contorcer ainda mais. E Ana sentiu um frio que lhe atravessava a espinha. Não, você está morto, ela gritou, se recusando a acreditar. Mas a verdade começou a se revelar, e as sombras começaram a ecoar. Você foi escolhida para nos libertar. Ana, agora você vai se juntar a nós. Essa é a verdade. A grosseria da voz do abade ressoou em sua mente, e as sombras se tornaram mais densas ao redor. Sentiu que perdia seu chão, e enquanto os murmúrios aumentavam, a sala começava a girar novamente. Você não pode!
Não podem enfrentar o que realmente somos, gritou pessoas que uma vez foram pacientes. Agora sente consumidos pela própria escuridão que acreditavam combater. Ana se viu entre a luz e a escuridão, a verdade agora mais nebulosa do que nunca. E quando a massa de sombra se fechou sobre ela, uma única pergunta cortou sua mente. O que realmente estava aguardando dentro dela? Seria o Abade a verdadeira monstruosidade? Ou seria a própria Tamara mais que uma irmã caída? O desespero e a dúvida a consumiram. E antes que falasse ou tomasse uma decisão, a escuridão a engoliu completamente, deixando um silêncio profundo e gelado. E, em meio à consternação, Ana percebeu que a escolha não era apenas dela. O destino do convento estava agora entrelaçado com o dela. E as demônias reclamariam sua dívida com uma crueldade nada santa. A pergunta final ressoou em sua mente enquanto tudo se escurecia. Ela realmente tinha o controle sobre seu destino ou estava simplesmente prestes a ser mais uma peça nesse jogo sombrio? O que realmente a aguardava na escuridão? Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. O convívio entre luz e trevas a havia envolvido tanto que, por um momento, não sabia distinguir mais o que era real. E a presença daquela sombra colossal diante dela, com todos os rostos perdidos contorcendo-se na parede, aumentava sua angústia a cada batimento de seu coração. Você não pode escapar, Ana, rugiu o Abade. E suas palavras reverberaram, como se todas as almas ali prendessem a respiração. A escuridão parecia sorrir, uma ameaça tangível, envolvendo tudo ao seu redor. O peso dela era sufocante e Ana sentiu suas forças esvaindo-se. Mas antes que o desespero tomasse conta, algo aconteceu. Uma pequena fenda se abriu no abismo negro. Do espaço crescente, uma luz branca e ofuscante brotou, mais intensa do que tudo que já havia experimentado. Era uma luz viva, pulsante, e ao tocar a escuridão ao seu redor, começou a se expandir, como 1000 estrelas se rompendo de uma vez. Os rostos nas paredes gritaram em uníssono. Não, não deixe isso acontecer. A criatura horrenda à sua frente hesitou, os olhos brilhando com pavor. Os risos, antes macabros, se tornaram rugidos de angústia, enquanto a luz continuava a se expandir, engolindo a penumbra com uma voracidade que fazia o chão vibrar. As sombras se contorciam, tentando escapar da luz, mas ela não dava trégua. Ana sentiu uma onda de esperança invadindo seu ser. Segurando firme, ela lembrou-se dos rostos das crianças, das almas encarceradas pedindo ajuda. Com toda a sua força, gritou: Eu me recuso a ser uma peça nesse jogo. A luz não é uma ilusão. E quando suas palavras atravessaram a escuridão, houve uma explosão. Um grito ensurdecedor, como se todo o convento estivesse sendo rasgado ao meio. A luz devorou tudo, e Ana sentiu seu corpo ser erguido como um pássaro recém-nascido, voando livre. Quando a clareza se instalou, a sala ao seu redor havia mudado. Ela estava em um novo espaço, mas não era o convento que conhecia. As paredes eram agora feitas de cristal, refletindo um misto de luz e sombras em um espetáculo hipnotizante. Era impossível distinguir onde a luz terminava e as trevas começavam. E ali, em um pedestal feito de luz etérea, estava Tamara. A irmã não parecia mais grotesca, mas uma versão pura de sua essência. Você não falhou, Ana, disse, com um sorriso que parecia liberar um perfume doce. Você me libertou ao enfrentar sua verdade. Agora, você está pronta para a revelação. Uma sensação de paz tomou conta de Ana, mas antes que pudesse absorver aquilo, a realidade mudou mais. Uma vez, uma sombra surgiu atrás de Tamara, algo muito maior do que tudo que ela já havia visto. Uma forma serpentina envolta em névoa negra que a observava com olhos ardendo de curiosidade. Ah, escolhida!
Finalmente. A entidade sibilou, sua voz ecoando como uma tempestade. Você não percebe? Este foi apenas o começo. Ana ficou petrificada. O que você quer dizer? Sua voz vacilou, o medo retornando. A presença daquela sombra era esmagadora, e muito mais que apenas uma entidade. Parecia um agente do caos, como se não fosse só o terror que habitava o convento, mas um poder que dominava todas as sombras do mundo. Não se esqueça, Ana. Ao trazer luz, você provocou o despertar do que estava adormecido. E agora, o jogo realmente começa. E com isso, a sala começou a desmoronar, as paredes de cristal se quebrando em pedacinhos, revelando um abismo negro e profundo, enquanto as risadas maléficas ecoavam mais alto, retumbando pelas camadas da realidade. Justo quando Ana estava prestes a ser engolida pelo caos, algo dentro dela acendeu, um ímpeto de luta que ainda era mais forte do que qualquer escuridão. Mas seriam suas novas habilidades suficientes? O que aquela criatura esperava dela? Enquanto o chão se abria sob seus pés, ela não podia deixar de se perguntar: estaria a luz realmente ao seu lado, ou era apenas mais uma máscara para as sombras que a cercavam? Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. O chão se desfez sob ela com um rugido ensurdecedor, e o abismo negro a engoliu, enquanto uma onda de dor e terror pulsava ao seu redor. Olhando para cima, viu que a luz que havia despertado começava a se apagar, e a criatura grotesca à sua frente se aproximava, seus olhos brilhando como brasas ardendo. Você não pode escapar, Ana. Você pertence a nós. As vozes das crianças tornaram-se um lamento estrondoso. Ajude-nos, Ana. Salvem-nos das garras desta escuridão. A sala começa a girar de forma errática, fazendo o estômago dela se contorcer. Cada janela que havia se aberto para a luz agora se fechava, e as paredes pulsantes pareciam estar vivas, ansiando por vida, por sacrifício. Ana sentiu o coração disparar, o terror espremendo seu peito como uma viseira sufocante. Você não está sozinha, Ana. Uma voz familiar soou do meio da escuridão, e no centro do tornado de sombras surgiu a figura de Miguel, seu colega médico, mas com um aspecto bem mais sombrio, cabelo desgrenhado e olhos vazios de emoção. Você sabe o que temos que fazer. A entrega é a verdadeira libertação. Ana hesitou, as palavras dele ressoando de forma negativa em sua mente. As figuras à sua volta começaram a se reunir, todos clamando por aprovação, todos prometendo que a escuridão não era uma condenação, mas uma liberação. Abrace a escuridão, Ana. Junte-se a nós e você nunca mais sentirá dor ou sofrimento. Mas a voz de Miguel, agora envolta em risos altos e zombadores, rasgou o espaço como se estivesse ecoando de todos os cantos. Com a mente confusa, ela procurou resistência, lembranças da luz que sempre a guiou, mas a verdade começou a se revelar, e em um instante, uma imagem cruzou sua mente. O abade. Ele apareceu em uma sombra envolta, sorrindo, enquanto tudo em seu interior esperava que seu destino fosse um sonho, e não uma realidade. Bem-vinda de volta, minha freira, ele sussurrou, e com a voz dele veio aquele poder maligno que sempre pairou sobre o convento. Ana sentiu um nó no estômago, a verdade se concretizando em sua mente. O abade não era um mero sacerdote. Ele era a encarnação de todas as almas perdidas que ali habitaram. Um joguete do próprio mal. E quando ela pensou que o terror não poderia aumentar, tudo ficou ainda mais opressivo. De repente a sombra começou a se arrastar, se contorcendo e tomando a forma de algo visível. Todo o cruelte da escuridão por trás do abade se revelou. Uma serpente imensa, escamosa, destilando um veneno que envenenava o ar, moldava-se em um ser vil e grotesco. Você vê? O convento nunca foi um abrigo. Foi uma tapeçaria tecida com os fios da dor e da desilusão. Sibilou o abade, e as paredes começaram a vibrar em resposta, revelando cada vez mais garras afiadas que se estendiam para capturá-la.
Ele se transformou em um monstro, não apenas um sacerdote, mas a própria essência do que uma vez acreditou. O culto ao qual se entregara era mais do que qualquer um poderia imaginar. Ana lutou contra as correntes da escuridão que pretendiam dominá-la. Não, eu lutarei contra você, gritou, e, enquanto a voz dela ecoava, a luz dentro de seu ser explodiu. Fogos de energia começaram a emanar de suas mãos, tocando a parede do convento e ofuscando suas sombras. Mas o que era essa luz? Seria suficiente para confrontar a criatura? Essa luz que você sente dentro de si é apenas uma fraqueza, rugiu o abade. Desista, a sombra sempre vencerá. E enquanto lançava seu ataque, uma onda mais poderosa de escuridão se formou, contorcendo-se com tal força que Ana viu que não era apenas um simples confrontar de luz e sombra, mas uma batalha humana. Uma guerra de almas perdidas. Nesse momento, as paredes do convento começaram a se abrir, revelando um abismo profundo que exalava um cheiro de carne apodrecida. E ali, no centro desse vazio, surgiu uma silhueta, um gélido ser envolto em névoa, 10 vezes mais imenso do que todas as sombras. Eu sou a antiga verdade. Você, Ana, sempre realizou o desejo de meus filhos, a luz dos que sucumbem. E agora, é hora de você compreender o que significa ser parte de mim. Ana sentiu o frio do pânico se espalhar e a verdade sobre seu destino se iluminou como um golpe. O abade, o convento, até mesmo Tamara, tudo não passava de marionetes em um jogo maior. Todos aqueles que acreditava que tinham vindo para salvar, agora estavam lá para consumir. E com um desespero renovado, mais do que um grito, ela sussurrou: "O que você quer de mim?" A risada ecoou. "E que eu quero? Um novo lar, um novo recipiente. Você será a chave para libertar nossa imagem no mundo. E já não há como escapar. Agora faça sua escolha, Ana. O que você é ou o que você será?" E ali, diante daquela brutal reviravolta, a única coisa que restou foi um desespero profundo. Afinal, até mesmo a luz que tão intensamente lutou para proteger a ela poderia um dia se tornar a escuridão que desejava dominar. O que, ou quem, Ana realmente era, se transformava no maior mistério de todos, e as sombras aguardavam a resposta. Ana estava suspensa na luz da própria escuridão. O chão se desfez sob seus pés com um rugido ensurdecedor e tudo ao seu redor começou a girar. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Seu coração disparou. Enquanto os rostos perdidos se retorciam entre as sombras, o abade se adiantou, a escuridão ao seu redor crescendo, cercando-a como uma serpente prestes a atacar. Você realmente achou que poderia escapar? Sua voz ecoou como uma maldição. A criatura colossal atrás dele se contorcia, seus tentáculos se agitando com um desejo voraz. A luz que Ana havia despertado diminuía, as esperanças se apagando rapidamente. A sala pulsava com um terror palpável, e cada batida do coração parecia um chamado fúnebre. "Venha para nós, Ana", sussurraram as crianças, agora rostos conhecidos perdidos nas sombras. "Você pertence a nós, aceite seu destino." O calor do medo começava a consumir sua determinação. Elas eram as vozes de quem procurou salvação, e agora se transformavam em algo mais horrível. Ana fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. "Não, eu me recuso a ser parte disso." Ela poderia sentir a luz que despertava dentro dela, mas cada vez que tentava agarrá-la, algo a puxava de volta. As garras da escuridão se estendiam, sua pressão como ferro frio contra sua pele, e de repente algo mudaria. A parede à sua esquerda começou a se agitar, como se uma nova presença estivesse emergindo. Ana abriu os olhos e viu uma fissura se formando. "Não!" gritou, mas era muito tarde. Algo começou a escorregar pela fenda. O sentimento era de que a própria realidade estava se rasgando. "Você não pode se esconder dela", ecoou a voz do abade, enquanto a criatura dá um passo à frente, uma sombra viva. Mas a fissura se ampliou ainda mais, liberando um vento gélido que arrancou um grito sufocado de Ana. E então,
uma imagem emergiu do abismo, como a lembrança de um pesadelo. Era uma mulher, sua figura envolta em uma névoa escura. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e ela sorria com uma malícia que paralisa. Você finalmente chegou, filha da escuridão. A voz dela era seda e veneno. Eu sou Valéria, a protetora do que nunca deveria ser levado à luz. Ana sentiu um arrepio na espinha. Valéria, quem é você? Sua voz tremia. Mas,